coração da igreja quero me consagrar. Olá, amados irmãos, boa noite, né? Vocês perceberam que nós estamos num ambiente diferente, né? Mais uma vez esse está sendo gravado, né? Porque eu ainda estou voltando de viagem. Mas na semana que vem, com a graça de Deus, estaremos ao vivo. Tá bom? Então iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Passemos uma oração à Santíssima Trindade, né? Ela que é em princípio de todas as coisas que nós estudamos na nossa última aula, no nosso último encontro. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amados irmãos, nós falamos sobre a Santíssima Trindade, né? Resumidamente, com o catecismo. E nós chegamos então agora no terceiro parágrafo, né? Nós vamos falar desse parágrafo aqui do artigo da nossa fé, do primeiro artigo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, o terceiro parágrafo do catecismo está no número 268, é justamente esse título, o Todo-Poderoso, né? A onipotência de Deus, esse atributo, né, tão importante, é o único atributo que a gente professa, né, objeto da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Deus é misericórdia, é um atributo dele, o amor é um atributo dele, mas a gente professa esse Todo-Poderoso. É um atributo que não está muito em voga ultimamente, né? Dentro da Igreja Católica não se fala tanto sobre a onipotência de Deus, fala mais da misericórdia, mas tem que entender que Ele é misericordioso porque é poderoso. Eu já explico isso aqui melhor, o que eu quero dizer com isso, né? Às vezes também se fala desse todo-poderoso, dessa onipotência de Deus de uma maneira assim muito chula também, né? E não é bem assim, né? De uma maneira arbitrária, não é bem assim, né? Então, na criação, né? É isso que diz o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus se manifesta o seu poder, principalmente na criação, né? Então, o catecismo, né, nesse parágrafo, vem falar sobre isso, né? Desse atributo divino. E em vários momentos da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, o povo antigo falava desse atributo, era o atributo principal. Deus é o poderoso, né? Então falava, né, confessando a onipotência de Deus, por exemplo, quando dizia que o Senhor soberano, né, o poder universo, o Deus do universo. Quando dizia, por exemplo, soberano de Jacó, falando da onipotência, né, lá em Gênesis, né, 49, o Senhor dos exércitos. E aqui é bom a gente entender dos exércitos celestes, quer dizer que é o poderoso, muito mais poderoso. O forte poderoso, chamado o forte poderoso, né? Se Deus é todo poderoso no céu e na terra, é porque o fez, né? Porque fez o céu e a terra. Nada lhe é impossível, nada. E Ele dispõe de sua obra, né, como lhe agrada. Ele é o Senhor do universo, diz, né, o catecismo, né, falando desse atributo divino. Então, por que a gente precisa, por que a igreja professa essa onipotência de Deus, né, o poder de Deus? Porque se Deus é misericordioso, e hoje é tão importante, né, falar da misericórdia de Deus, também é tão importante falar desse poder. Por quê? Dá um exemplo assim, talvez fica mais claro, né? Por exemplo, uma pessoa comete um crime. Vamos pensar no império, né? E
pede o perdão desse crime. Só dar um exemplo, né? Eu, como cidadão, não tenho o poder, né, de perdoar, embora eu possa ser misericordioso e por misericórdia eu queira absolvê-lo, mas eu não tenho o quê? Me falta o poder. O rei, que é poderoso, né, nesse sentido humano, poderia dar-lhe a absolvição. Se o rei declarasse, não, mesmo ele sendo, né, cometendo esse crime, eu absolvo ele, estava livre. E por que o rei pôde ser misericordioso? Porque ele tem poder. Compreende agora, né, isso agora levando, né, para Deus, por que é tão importante essa onipotência de Deus, né? Então o catecismo vai falar disso, né, porque está falando do credo, e por que a gente professa que Deus não é só poderoso, Ele é todo poderoso, é o poder imenso, né? Porque Ele criou todas as coisas, então Ele é maior do que todas as coisas. Isso é muito e muito importante, né? Então, para a gente entender o tamanho da misericórdia, o tamanho do perdão, o tamanho do amor, a gente precisa ter uma noção do tamanho do poder, da grandeza que Deus é, né? Então, aqui nesses números vai dizer, né? Ele realiza tudo quando quer, do jeito que quer, né? De todos tem compaixão, porque podes, diz o Salmo, o Sabedoria 11, 23, que o Catecismo, né, cita aqui, né? Ele é Pai Todo-Poderoso, e porque Ele é Todo-Poderoso, Ele pode ter compaixão, entendeu? Por isso que dizendo, de todos que existem, tens compaixão, porque Ele pode ter compaixão. Quem não tem poder não pode ter compaixão, entendeu? Porque não tem liberdade também, né? Não pode exercer. A onipotência divina, de modo algum, é arbitrária, né? Diz aqui o Catecismo número 271, né? E diz assim: em Deus o poder e a essência, a vontade e a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e mesma coisa. Tudo é em Deus, né? De modo que nada pode estar no poder divino que não possa estar na justa vontade de Deus ou em sua sábia inteligência, né? É isso. Deus sabe todas as coisas, né? Conhece o passado e o futuro, né? E daí o Catecismo no número 272 vai falar do mistério da aparente impotência de Deus, né? Deus é todo poderoso, mas se mostra, né, na fraqueza, na compaixão. Nós estamos acostumados a ver mais esse sentido também, né, da fraqueza de Deus. Por exemplo, quando olhamos, né, para o presépio, né, no nascimento, vemos uma criança pequenininha, indefesa, frágil. Deus é ali frágil, mas Ele é tão poderoso que se pode abaixar e se fazer tão frágil assim. Isso é o mistério dele. Ainda assim é o mistério do poder. Deus não deixa de ser poderoso, né? O Cristo crucificado, a gente chama, é poder de Deus, sabedoria de Deus, né? Essa é a citação de São Paulo, né? Primeira carta aos Coríntios. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Esse exemplo, quando Deus se mostra na fraqueza, ainda assim Ele é maior e mais poderoso, né? Na ressurreição e na exaltação de Cristo, o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou a extraordinária grandeza do poder que Ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa, em favor de nós que cremos. Continua ali no número 273, né? Somente a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Esta fé gloria-se de suas fraquezas, a fim de atrair sobre si o poder de Cristo. Diz assim: desta fé
A Virgem Maria é o modelo supremo. Ela que acreditou que para Deus nada é impossível e que pôde engrandecer o Senhor. E ela disse então: o poderoso fez para mim coisas grandes, o seu nome é santo. A gente declara o poder de Deus em toda a missa, quando diz assim: santo, 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 Senhor, Deus do universo. Gente, isso é tremendo quando a gente fala isso. Quer dizer que Ele é Senhor do universo, Deus do universo. Então, para a gente compreender o tamanho que é o poder de Deus e para a gente entender o tamanho do perdão e o tamanho do amor dEle, precisa entender o quão grande Ele é. Pensemos no universo, então, né? Já que nós falamos isso, né? Na liturgia da missa: santo, santo, Senhor Deus do universo. Não falou Deus da terra, não. Deus do universo. Então, imaginemos o tamanho que é o universo. Você já pensou? Porque os antigos tinham essa noção. A gente fica muito preso agora à Terra, ao planetinha Terra. Os antigos tinham parece que tinham uma cabeça ou uma imaginação maior do que a nossa, né? Então, eles pensavam no universo. Aí hoje, a ciência nos diz que, por exemplo, tem muitas galáxias. Nós estamos numa galáxia. Nesta galáxia existe mais ou menos, né, 100 bilhões de estrelas. Uma das menores dela é o Sol. Você imagina o tamanho do Sol, a distância do Sol? Segundo a ciência, é mais ou menos 4 anos-luz que o Sol está distante de nós. Então, imagina a distância que é isso. E na nossa galáxia existe 100 bilhões de estrelas como o Sol. Você já imaginou o tamanho que é isso? E no universo existe mais bilhões de galáxias. Está vendo o tamanho disso que não entra na nossa compreensão? Então, isso é só um meio termo que a liturgia está falando, né? Diz para falar de Deus. Porque o universo, então, tem essa compreensão, milhões de galáxias infinitamente grandes, né? Parece que é infinito. Diz assim: Deus é Senhor de tudo isso, ou seja, Deus é maior, o poder dele é maior ainda, o poderoso é maior do que isso. Isso não chega nem perto da grandeza e do poder de Deus, porque criou todas essas coisas. Essa é o que diz a nossa fé, quando fala o Todo-Poderoso, né? O Santo dos Santos, né? Aí a gente pode entender então, né? Quem é esse? Por isso que os apóstolos faziam essa pergunta: quem é esse que a natureza obedece? Quando a natureza obedecia a Jesus, está dizendo também o universo, a natureza, o criado obedece. Ele é Senhor do cosmos, do criado do universo. E quem é esse Todo-Poderoso, infinitamente grande, que se faz e se quer fazer meu amigo? Quer falar aos homens, quer criar um relacionamento de amizade. Percebe? Ele é tão grande e se fez menor, se esvaziou da sua glória, né, para se fazer pequeno, né? Mas a gente não pode esquecer o tamanho que ele é. Isso é o que o credo diz, a nossa fé diz: Deus Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, né? Nossa razão admitirá facilmente e sem hesitação, desde que tenha pelo menos ideia da onipotência divina, né? Só ter uma ideia, né? Diz aqui no número dos 277, é uma oração que se faz, né? Desse 277, na verdade é uma oração, tem assim, olha só como que Deus demonstra o seu poder na criação, fazendo milagres, tudo isso, verdade. Mas olha o que a liturgia católica diz, aonde Deus demonstra mais o seu poder. Isso está numa oração da missa.
do missal romano, né? Na oração da missa, na liturgia da missa, do 26º domingo do tempo comum. Na oração da coleta inicial diz assim. Então, daqui uns dias, quando chegar no 26º domingo comum, se você quiser anotar e lembrar, vai estar lá escrito essa frase: ó Deus, que manifestais o vosso poder, sobretudo na misericórdia. Em outra parte vai dizer, sobretudo no perdão e na misericórdia. É quando perdoa que Deus demonstra o poder. É na misericórdia que Ele demonstra o poder. É isso que a nossa fé diz, né, e está dizendo. Compreende agora, amados irmãos, né? Então, é isso que está dizendo quando falamos que Ele é o Todo-Poderoso, né? Compreender isso, quando diz que Deus é santo, 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 Senhor do Universo, é uma atitude de humildade. Porque esse Senhor do Universo se fez pequeno, se fez humilde, né? Então, mas a gente tem que reconhecer então aqui a majestade. Deus se fez humilde, mas ali está a majestade. Quando Ele lavou os pés dos apóstolos, Ele lavou sendo Deus. E Ele diz depois para os apóstolos: vocês me chamam de Mestre e Senhor. E dizei bem isso, porque eu sou. É frase de Jesus. Porém, eu como Mestre e Senhor vos lavei os pés. E agora o que vocês vão fazer? Lavem uns os outros, né? É atitude de humildade. Deus está ensinando essa lição. Esse que é maior do que o universo veio, se fez pequeno para lavar os pés, para que a gente aprendesse a humildade. Muito bem. O outro parágrafo, 4, ainda nesse tema, né, do primeiro artigo do credo, fala do O Criador, né? Aí ele vai falar do início lá, né, no princípio, a primeira citação lá a primeira frase bíblica, né? No princípio Deus criou o céu e a terra, né? O Bereshit Bara, né? Elohim, né? Deus criou o céu e a terra, né? Esse Bara sempre dizendo, né, que como fonte, nem como fonte não, né? Não dá para explicar direito isso, né? Mas não se diz o Bará criou para o ser humano. A Bíblia só usa esse verbo Bará para Deus, porque Deus criou, nós vamos ver isso depois, do nada. O ser humano, quando cria, não se usa esse verbo Bará, né? Quando eu crio alguma coisa, porque eu crio a partir de outra coisa. Deus cria do nada. Depois a gente vai ver isso aqui um pouquinho, né? Se vocês recordam, a vigília pascal fala da criação, né? Porque em Jesus houve o quê? Uma nova criação. Deus criou tudo em prol dessa criação. Por isso que na vigília pascal, a primeira leitura fala sobre a criação. Deus criou, né, o céu e a terra no princípio, usando o poder da palavra, né? Faça assim por diante, né? Aqui no número 282, né, a catequese sobre a criação, vai vir várias perguntas, chamadas perguntas filosóficas, né, que às vezes as pessoas pararam de fazer, mas essas perguntas geram sentido para a vida, buscar sentido para a nossa existência, né? Só algumas delas, olha, qual que é essas perguntas? De onde viemos? Para onde vamos? Qual a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde viemos? Para onde vamos? Qual a origem? Qual o fim? De onde vem, para onde vai, tudo o que existe? São perguntas, né? Essas questões, né, no fundo são só duas questões, né, em diferentes formas, né, sobre as origens e o fim, né, de tudo, são inseparáveis, né, diz o catecismo. São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e do nosso agir. Se a gente não faz essas perguntas e não pensa sobre isso, a gente não sabe de onde vem. E quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E se não sabe para onde vai, perde o sentido da existência ou se perde no caminho. Por isso que João Paulo II insistia tanto, né, com a ciência, que vai entrar daqui a pouquinho o próximo número. Ele falava, né, que a ciência não pode parar no meio do caminho. Continuo tentando achar essas perguntas, porque ele dizia, a ciência fez essas perguntas e parece que
por cansar de não encontrar a resposta adequada, ela desistiu e parou no meio do caminho. E aí a filosofia começa a se devagar e não busca. Essas são as perguntas filosóficas essenciais para a existência, e temos que retomar elas, isso é importante, Mas é assunto aqui mais filosófico, Então, nesses 3 próximos números, eu não vou ler eles todos, mas só vou comentá-los um pouquinho, mas depois você pode ler. Então, o número 283 fala primeiro, vai falar das pesquisas científicas, tentando responder isso, essa busca de Deus através da criação, vai chegar à conclusão, a ciência, se não parar, pesquisando, meditando sobre a criação, o que é criado, ela vai ter que entender que houve uma mente criadora, Por exemplo, como você olha para o corpo humano, que perfeição é isso, Que coisa maravilhosa. Sim, a gente come todas as coisas no lugar certo, pensado, tudo para dar certo, para a gente sobreviver, para nos alimentar, falar. Se olhar para o ser humano, a perfeição que é todos os órgãos, as partes, você vai dizer, tem que ter alguém que foi. Isso não pode ter fruto do acaso. Entendeu? É isso que a nossa fé está dizendo. Esse número vai dizer sobre isso aqui, sobre as pesquisas científicas, sobre a busca dos cientistas, sobre a idade e a dimensão do cosmos, o devido às formas vivas, o aparecimento do homem. Essas descobertas, diz o Catecismo, nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a grandeza do Criador, e render-lhe graça, e junto junto com Salomão, olhar essas coisas e louvar a Deus, a mente criadora de todas essas coisas. Disse assim Salomão, Ele me deu um conhecimento exato de tudo que existe para eu entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos, pois a sabedoria, artífice de todas as coisas, me ensinou, Isso é o livro de sabedoria, Então, louvar a Deus pela inteligência humana que é capaz de conhecer. E o Catecismo vai dizer que, através da racionalidade, dessa inteligência, da pesquisa, pode-se conhecer a Deus, chegar a Deus. Por isso que a igreja não é contra a ciência, ela insiste, continue, continuar com a ciência, amados irmãos. Muito bem, no número 283, aí encontra os limites, vamos dizer assim, desse tipo de conhecimento, quando se depara, por exemplo, com o mal, com o sofrimento, e vem essas perguntas, mas se Deus, que é bom, que criou todas as coisas, como tem o mal, Ele criou o mal? E aí, por fim, no número 285, vem algumas respostas que nós não podemos aceitar, Você pode ler ali, você vai descobrir várias respostas que diz sobre isso, por exemplo aqui, a respeito dessas questões das origens, Tudo bem aceitar que Deus criou tudo que é bom, mas e o mal? Aí vem várias respostas aqui que o Catecismo vai dizer, essas não são o que a igreja crê e as respostas verdadeiras, Mas só comentar rapidinho sobre o bem e o mal, a luz e as trevas, Vai dizer que existe uma espécie de dualismo, criativo, Então, por exemplo, o deísmo, O deísmo que fala da existência de 2 deuses, um bom e um mal. Não, nós não aceitamos isso, Ou o materialismo, que fala que tudo, vendo nisso tudo um mero jogo de uma matéria que teria existido sempre. Para nós não, alguém criou, Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro que, uma vez terminado o serviço, o abandonou. Isso é deísmo, Não é assim,
E assim por diante. Vocês vão ver aqui, né, o maniqueísmo, a gnose, né? Mas o que importa para nós é isso aqui que eu vou ler agora. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida, com certeza, por meio de suas obras, graças à luz da razão humana. Ainda que muitas vezes, porém tem limites essa razão humana, né? Ainda que muitas vezes este conhecimento seja obscurecido e desfigurado pelo erro. Por isso, a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta da verdade. E aí cita aqui o Catecismo, Hebreus 11, né? Pela fé compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de forma que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê, né? Pela fé. Então isso vai além, né? E por fim aqui no capítulo, no número 287, né? Que vai dizer que Deus fez questão de revelar-se. Porque já que a ciência, né, o mesmo ele dando a inteligência ao homem, né, ele quis se revelar como ele é, né, de acordo com a capacidade humana de compreender também, né? Então diz assim, a verdade da criação é tão importante para toda a vida humana, porque isso é importantíssimo para a vida humana, que Deus em sua ternura quis revelar a seu povo, tudo o que é útil conhecer a respeito dele. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus progressivamente revelou a Israel o mistério da criação, né? Então, a nossa fé diz que conhecer as origens, né, a verdade da criação é importante demais para a nossa vida. Por isso que a gente não está perdendo tempo, estamos gastando tempo e ganhando. Por quê? Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Não podemos nos perder no caminho, né? Santo Agostinho, então, já resume, diz assim, viemos de vós, Senhor, saímos de vós e para nós retornaremos, né? Essa é a graça, né? Essa é a graça. Então, viemos de vós, Senhor, e para vós retornaremos, né? Que coisa maravilhosa isso tudo, né? Diz o Catecismo, amados irmãos, entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único, né? Único. Então, os 3 primeiros capítulos falam da criação, né? Diz aqui o número 289. Né? Os autores inspirados os colocaram no começo da Escritura, de modo que eles exprimissem em sua linguagem solene as verdades da criação, de sua origem e de seu fim em Deus, de sua ordem e de sua bondade, da vocação do homem, do drama do pecado, né? Do pecado original, e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio. Quais os mistérios do princípio? Criação, queda, promessa da salvação. E assim nós chegamos aqui, amados irmãos, nessa parte, né, tão importante também, no número 2, a criação como obra da Santíssima Trindade. Nós já só falamos sobre isso um pouquinho, né? Quando falamos lá da Santíssima Trindade, né? Por apropriação, né? Nós sabemos que uma das pessoas é apropriado dizer que ela por exemplo, apropriado dizer que o Pai é o Criador, que o Filho, Salvador, Redentor, o Espírito Santo, o Santificador, né? Mas toda a Santíssima Trindade, todas as 3 pessoas participam da criação, é o que diz esse número aqui, né? 290, 291, 292. Só um pedacinho aqui que diz assim: no princípio era a palavra, né? Esse é o número 291. A palavra era Deus, citação do prólogo de João, né? Tudo foi feito por meio dela e sem ela nada foi feito. O Novo Testamento revela que Deus criou tudo por meio do Verbo eterno, seu Filho bem-amado. Nele foram criadas as todas coisas, no céu e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele.
Ele existe antes de todas as coisas e nele todas as coisas têm consciência. A fé da Igreja afirma igualmente a ação criadora do Espírito Santo. Ele é o doador da vida, o Espírito Criador. Veni Creator Spiritus, que é aquele hino e aquela oração que a gente tem feito em vários encontros, né? A fonte de todo o bem. Muito bem. E aqui nesse número 292, né? É importante a gente entender, né? Que o Pai fez todas as coisas, né? Podemos dizer assim, né? Que falando da criação, obra da Santíssima Trindade. O Pai fez todas as coisas usando duas mãos, podemos dizer, o Verbo e o Espírito, o Filho e o Espírito Santo, né? Porque só existe um só Deus. Ele é o Pai, é Deus, é o Criador, é o Autor, é o Ordenador. Ele fez todas as coisas por si mesmo, isto é, por seu Verbo e sabedoria, né? O Verbo, Filho, sabedoria, Espírito, né? E aqui uma frase muito importante no número 3, 293. O mundo foi criado para a glória de Deus. Tudo que existe foi criado para a glória de Deus, né? Então Deus não criou o mundo porque Ele precisava criar. Deus já era pleno em si mesmo. Deus já estava muito feliz na Santíssima Trindade. Não tinha necessidade de mim e de você. Ele quis criar para a glória e por amor, né? É isso que vai dizer. Então tem aqui uma citação aqui importante, né? Número 293 de São Boaventura. Não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a glória e para comunicar a sua glória. Pois Deus não tem outra razão para criar a não ser seu amor e sua bondade. Então você é fruto do amor e da bondade de Deus. Não era porque Deus precisava criar, tinha necessidade de criar. Não tinha, porque Deus já é pleno, completo em si mesmo. Aberta a mão pela chave do amor à criatura. Isso é citação de São Tomás, né? Aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram, né? Então, Deus, por amor, nos criou. Então, temos o quê? O dever de glorificar a Deus, porque somos frutos do amor. Olha aqui o que diz, é o que vai dizer, por exemplo, o número 294, né? Vamos resumindo ele, depois você lê. Gente, eu quero que eu não estou lendo tudo aqui, porque eu quero que vocês leiam o catecismo, esses números, leiam, porque as palavras aqui são muito bonitas. Eu estou só comentando, né? Para incentivar você a ler, né? Temos aqui no número 294, nos chamas, né, a glorificação de Deus, né? O dever de dar glória. Pois a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Se já a revelação de Deus por meio da criação proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida àqueles que veem a Deus, né? Que enxergam a Deus, né? Isso aqui é uma citação de Santo Irineu de Lyon, né? Pois a glória de Deus é o homem vivo. Que lindo, né? E a vida do homem é a visão de Deus, ver a Deus, né? Por isso que o céu é a visão beatífica de Deus, né? Coisa linda e maravilhosa. Por fim, amados irmãos, estamos quase chegando aqui ao fim, tá bom? Dessa nosso encontro de hoje. O mistério da criação, esse número aqui, que é muito importante. Então aqui, os títulos que tem aqui, que diz bastante coisa, né? Esse mistério da criação. Deus cria, por que Deus cria? Por sabedoria e por amor. Deus cria do nada. Falando da criação que Deus criou. Deus cria, está dizendo, primeiro, porque pela sua sabedoria, porque Deus é sábio, inteligente, Ele pode criar, é poderoso, né? E cria por amor.
E Deus é poderoso para criar do nada. Deus cria o mundo ordenado e bom. Já vai dizer que Deus não criou o mal, né? Deus transcende a criação e está presente nela. E Deus mantém e sustenta a criação. Então, rapidinho, alguns comentários sobre esses tópicos aqui, né? Então, no 295, fala, Deus cria por sabedoria e por amor, né? Só alguns comentários sobre isso aqui, né? Assim, Deus não precisava criar o mundo, eu já disse isso ali agora há pouco, né? Não é nossa fé dizer que Deus era obrigado a criar, né? Não, Deus não era obrigado a criar. Deus tinha necessidade de criar alguma coisa pela amar. Não, Ele já amava o suficiente o seu filho, e era amado, né? O filho era amado suficientemente para Ele. Ele cria por amor. Isso é importante. Por exemplo, não serve aqui a tese, eu não vou entrar em detalhe, mas a tese hegeliana, né, que fala do ser, né, que Hegel fala da síntese, a antítese, e tem uma síntese e uma antítese, né, um contra-síntese. E desses dois surge um terceiro, né? Então, ele falando isso do ser, existe o ser e existe o não ser. Entre o ser e o não ser tem o devir. Por isso que existe todas as coisas. Não, isso para nós não serve, não é nossa fé, né? Deus criou por amor, né? Deus já era feliz em si mesmo, na Trindade, né? Já estava pleno antes da criação, mas Ele quis criar para que participasse dessa alegria, dessa felicidade, dessa beatitude dele, né? Criou o homem, né? É isso. Também Deus não é, agora falando desse outro ponto aqui, Deus cria do nada. Deus não é uma espécie de demiurgo. O que é isso, padre? Isso tem a ver com Platão, né? Embora tenha muitas coisas, mas não é essa a nossa fé. O que seria esse demiurgo? O demiurgo é uma espécie de Deus que modela, né? Que modelou a partir de uma matéria-prima. Já tinha matéria, já estavam as coisas, e ele modelou, né? Não, o que nós acreditamos, quando a gente fala que Deus é criador, não, Deus cria do nada, né? Por exemplo, a igreja nunca foi plenamente contra o Big Bang, mas a pergunta continua: se tinha essa matéria que gerou uma explosão, esse átomo, a igreja diz, quem criou o átomo que explodiu? Por trás ainda tem, né? Está lá Deus, né? Então, sempre Deus criou do nada Deus cria. É isso que a nossa fé diz, né? Deus não precisa de matéria para criar, né? Diz aqui um número aqui, só para ler aqui o que está escrito aqui, acho que vale a pena, né? Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria pré-existente? Pergunta aqui, né? O catecismo. A criação, né? Um artífice humano, quando se lhe dá um material, faz dele tudo o que quer. O poder de Deus, no entanto, manifesta-se precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. É isso que é a nossa fé. Tá bom, gente? Então é isso que a gente crê. Deus cria do nada. No número 297, né? Ainda falando da criação, né? Que Deus continua criando a partir do nada, né? É isso que diz as Sagradas Escrituras, né? Eu escrevi aqui que eu quero ler para vocês, né? Mais uma vez para afirmar, né? O Deus, para ser contra essa espécie de demiurgo, que isso é fruto de Platão, mas da filosofia grega, né? Que é um bem, a igreja abraçou ela, mas como início de discussão, então tem que ir além, né? Porque dizia mais ou menos isso, né? Que Deus é uma espécie de demiurgo que ordena as coisas a partir do caos. E por isso que as coisas tendem a voltar para o caos.
Não, não é assim. A nossa fé diz que Deus criou todas as coisas, né? Menos o mal, né? Menos o mal. O mal seria uma espécie de ausência, né? Ou, de onde que veio o mal, então? Podíamos dizer assim, né? Então, o mal pode ser duas coisas, segundo as Sagradas Escrituras, segundo a nossa fé. Ou ele é a maldade, ou a maldade, o mal, né? É fruto, né, causado pelo pecado dos anjos e dos seres humanos, né? Os anjos que seduzem o ser humano, por isso vem o mal, o pecado original. Ou a outra possibilidade é que nós não conseguimos enxergar plenamente o momento presente, porque às vezes, não sempre, às vezes aquilo que aparentemente é mal é permitido por Deus porque Ele está tirando um bem daquilo, né? Então, pode ser que isso, em vez de ser o mal, ou esse mal faz parte do plano divino de Deus, né? Por exemplo, o sofrimento existe, né? O sofrimento é real, existe, né? Mas se Deus já tomou, por que existe o sofrimento? Talvez faz parte, algumas coisas fazem parte, porque Deus quer mostrar algo maior, né? Assim por diante. Isso talvez fique assim mais claro quando a gente pensa, por exemplo, na dor do parto de uma mãe, né? Às vezes é uma das dores, no parto normal, né? É uma das dores mais terríveis, né? Mais difícil de aguentar, né? Que nós homens não sabemos como que é isso, né? Mas é uma dor que traz o que? Alegria, ela não fica triste, né? Pode perguntar para as mães, né? Não fica triste porque sofreu por causa daquilo que virá, né? Assim, simplificando, poderia ser isso também, né? Às vezes, porque existe um mal objetivo, né? Às vezes o sofrimento, o mal no mundo faz parte do desígnio da providência divina para que tenha um bem maior, né? Depois, é mais ou menos isso, né? O número, então, aí chegamos aqui nessa parte. Deus cria o mundo ordenado para o bem. Se existe desordem e maldade, ela não vem de Deus, é o que vai dizer isso aqui, número, né? Quando vemos maldade, desordem, ou isso veio, né, daquilo que eu falei, né, do pecado dos anjos do mundo, ou faz parte, né? Podemos ver também aqui, né, pensarmos no poder, né, no poder de Deus, na providência de Deus, que quer tirar uma bondade, né? Tem uma bondade escondida por trás disso, né? Pode ser assim também. E aqui o número 300, olha onde a gente está chegando. Depois leiam, gente, o catecismo. Eu estou só dando assim umas pistas para vocês lerem, talvez para ajudar a compreender se ficar difícil. Aqui, né, Deus transcende a criação e está presente nela. Muito bem, isso aqui é para dizer que a igreja é contra, não aceitamos aqui um panteísmo. O que é o panteísmo? Né? O panteísmo acredita que Deus está em tudo, Deus está nisso aqui, na planta. Não é bem assim. Deus criou, tem uma espécie da essência de Deus, mas Deus não está ali. Deus transcende todas as coisas criadas, né? Vai além disso. Não, né? Não é uma espécie de panteísmo, tem que ter cuidado para não misturar essas coisas, né? Deus está presente na natureza, de maneira especial no homem, né? No ser humano, né? Mas Deus não é a natureza, né? Ou melhor dizendo, a natureza não é Deus, né? As coisas não são Deus, né? Não é isso que é a nossa fé, é isso que está dizendo aqui o catecismo. Leia aqui para você ver, né? Deus transcende, isto aqui não é Deus, né? Ele é transcendente, ele é mais, muito mais, né? Mas ele está presente, claro, está presente, né? Em todos os momentos, ele é o Deus conosco, né? Então, esqueça essa história aí de panteísmo, né? Não é a nossa fé, não é a nossa fé. Hoje tem que ter cuidado com a teologia vai se misturando com ecoteologia, né, e ecologia. Isso corre um perigo de achar que, não, de cair
nessa heresia do panteísmo, né? Alguém pode acreditar nisso, mas não é a nossa fé, entendeu? Deus é o Criador, né? Está presente, mas Ele é mais. Deus mantém e sustenta a criação, é Ele que mantém. Vamos dizer assim que Deus não dorme, o salmista vai... Deus vigia sempre, cuidando sempre da criação, de tal maneira que se Ele dormisse, as coisas deixaram de existir, né? O som, a voz dele que criou todas as coisas ressoa, né, na eternidade, no universo, e Ele mantém todas essas coisas, né? Ele está presente, né? Não só está presente, né, na criação, mas Ele mantém e sustenta ela, né, pela mão. Ele não dorme, vigia o tempo todo, né? É isso, amados irmãos, né, o que eu queria dizer para vocês. Vamos parar aqui, né, nesse número 301. Depois a gente continua na próxima aula, no próximo encontro, que eu espero que seja ao vivo e a cores, né? Deus abençoe você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero me consagrar no coração da igreja. Quero ser o amor no coração da igreja. Quero